Olá, que a graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo seja com você e toda a sua casa. Estou te convidando para juntos estudarmos um pouco sobre um tema muito desafiador. E que tema é esse? O final dos tempos. E quero dizer uma coisa a você, que se você se interessou por esse tema, pode ter certeza que todos os homens do planeta têm interesse nisso. As religiões maiores, as maiores religiões do mundo, eles preveem o fim do mundo, o fim da humanidade como nós conhecemos. O cristianismo, então, só para você ter ideia, 600 anos antes de Cristo, já estava sendo falado sobre esse tema. 600 anos, essa fala, e o fim vem, é do profeta Ezequiel. Olha que texto interessante você vai ler comigo agora, que está em Ezequiel capítulo 7, verso 2. E tu, ó filho do homem, Deus falando a Ezequiel, assim diz o Senhor, Deus à terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. A palavra direcionada ao povo de Israel, mas avisando que a intervenção de Deus e o fim do mundo será em todas as partes da terra. É universal. Assim como foi o dilúvio, o fim do tempo será universal. Não só ali na Palestina, no Oriente Médio, mas em todos os lugares. E se você quer saber mais um pouco, só contextualizando, Ezequiel viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Ele estava, juntamente com os judeus, cativo do Império Babilônio, onde começou então o seu ministério profético. E ele trouxe essa pérola aí, avisando, aliás, Deus falando através dele sobre o eminente fim. Então nós estamos convidando a igreja para juntos, e a comunidade do povo de Deus, para juntos estudarmos sobre esse tema. E eu tenho certeza que muitas coisas nós vamos aprender, vamos renovar, né? Muitas vezes é coisas que a gente esqueceu um pouquinho, mas na hora que nós começarmos a falar aqui, você vai relembrar sobre esse tema e vai gostar. Nós temos também a fala de Jesus. Olha, 600 anos depois de Ezequiel, está Jesus com os discípulos no templo em Jerusalém. E eles, admirados com a construção, falando para Jesus, Jesus chegou e disse para eles, olha, fiquem certos que vai chegar um momento em que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eles ficaram a sós com Jesus no Monte das Oliveiras e eles trouxeram esse assunto e perguntaram assim, estando ele, Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo, declara-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles estão aí com 3 dilemas. Quando essas coisas vão estar acontecendo? Em que época? Na nossa geração, na geração futura, daqui a quanto tempo? Eles queriam saber. Veja se nós também não queremos. Outra pergunta também, e sinal? Quais são os sinais que nós vamos saber que é da tua vinda, que está perto da tua vinda? E quando é que vai ter realmente esse fim do mundo? Então, curiosidade normal, todos nós temos essa curiosidade conosco, eu sei que tem. Né? Então, 600 anos. Hoje nós ainda estamos falando sobre isso, estamos em 2024, estamos falando sobre isso. Quando será? Algumas pessoas já se arvoraram até fazer previsões. Não preciso dizer que eles quebraram a cara em relação a isso. Então, nós vamos estudar esses assuntos. Nós temos objetivos atrás disso. Qual é o objetivo? O primeiro é ajudá-los a compreender os principais eventos futuros profetizados na Bíblia. Por exemplo, terremotos sempre aconteceram terremotos. Né? O que faz ser diferente nesse atual momento? Então você pode pensar na intensidade, na frequência, em lugares que nunca se ouviu falar, acontecendo tremores frequentes. Então isso tudo já mostra que há algo diferente. Então ter essa compreensão a respeito, fome sempre aconteceu. Por que na volta de Jesus Cristo não seria diferente? Tudo isso nós vamos conversar. Pode falar assim, doenças sempre aconteceu doença, mas o que seria diferente? Como que serviria de sinal? Então, acabamos de sair de uma pandemia mundial. Isso pode ser um fortíssimo indício de que a volta de Jesus está perto. Então, nós queremos compreender esses eventos, né? A situação geopolítica, o que vai estar acontecendo no mundo, isso tudo são sinais que vai estar acontecendo. Então a gente precisa ter uma compreensão mais clara. Outro objetivo é desenvolver uma visão bíblica sólida. O que é isso, uma visão bíblica sólida sobre o fim dos tempos?
justamente porque saber realmente o que a Bíblia diz sobre. Nós temos visto aí pessoas que usam a Bíblia para fazer previsões à volta de Jesus Cristo. Como já disse, quebraram a cara. Mas o que foi que aconteceu? A Bíblia se enganou? Não. Eles fizeram coisas que a Bíblia não autorizou a ninguém. O próprio Jesus, quando foi interpelado para saber quando seria, ele falou: a mim não compete. Datas reservadas ao Pai. Então aparecem uns e outros aí fazendo previsões, estabelecendo data. Então, quando eu tenho um conhecimento sólido, eu não vou nessa. Por que tantas pessoas foram? Justamente porque não conhecem a palavra. E nós não queremos que isso aconteça com você. Outro objetivo é fortalecer a fé e a esperança do crente em Cristo Jesus. Então, quando nós estudamos as profecias, nós vamos dizer: poxa, o Senhor já nos avisou sobre isso. E a gente sabe aonde. Na palavra tem essa informação. Então, para a gente não é surpresa, para a gente não é novidade, porque nós já fomos avisados que essas coisas iriam acontecer. Então, nós temos a nossa fé fortalecida e a nossa esperança em Cristo, então, renovada. Então, esse é um assunto que nós vamos estar estudando, que nós chamamos na teologia de escatologia, estudos escatológicos. Tá? Aí pergunta: e o que é escatologia? Bom, você não encontra essa palavra na Bíblia, mas se refere a uma ciência. Você já ouviu falar, com certeza, de arqueologia, psicologia, sociologia, antropologia, biologia. São ciências que estudam determinados segmentos, determinadas áreas. E a escatologia é assim também. Ela é um ramo da teologia que se dedica ao estudo dos últimos tempos, explorando as profecias bíblicas sobre o futuro e o destino final da humanidade. Essa é a escatologia. Mas não se preocupe com esse nome, não. Você não precisa aprender, não precisa estar decorando esse nome, não precisa. Você não vai encontrar ele na Bíblia, não. Então, é só para você entender que é um segmento da ciência que estuda os últimos tempos. Então, você poderia estar agora perguntando: e por que eu devo estudar escatologia, os últimos tempos? As respostas aí são óbvias, claras. Primeiro é consolo e esperança através desse estudo dos últimos tempos. Considere, a escatologia oferece esperança em meio às dificuldades da vida, lembrando-nos de que Deus tem um plano final para a humanidade. Então, nós que vivemos esse mundo tão agitado, tão turbulento, chega às vezes a desanimar de viver. Quando a gente vive, falando da nossa realidade no Brasil, a gente vê tanta coisa, vê o mal prevalecendo, a gente vê a criminalidade crescendo, dominando o país, as pessoas se sentem sufocadas, sem esperança. Naturalmente, se você não tem uma fé em Deus, se você não tem promessas como essas que nós aprendemos ao estudar esse tema, tá? A gente é arriscado entrar no colapso. Não é à toa que hoje nós temos um grande número de pessoas sofrendo com doenças da alma, ansiedade, depressão, as fobias, justamente porque vivemos em um mundo que vive em convulsão. Então, estudar a escatologia nos traz essas promessas ao nosso coração e lembra-nos que Deus tem um plano melhor para a gente. Olha o que é que diz o profeta Jeremias a esse respeito. Capítulo 29 do seu livro, versículo 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, o crente em Jesus, ele sabe que Deus tem preparado algo melhor para ele. O que Deus tem para a gente é melhor. Palavras que nós ouvimos na voz de Paulo, no seu livro, na sua carta aos Romanos, quando ele diz assim: tenho para mim que as aflições do tempo presente não são nem para comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Isso é confiar nos acontecimentos futuros, isso é ter esperança, isso é ter a certeza de que Deus tem um plano melhor para nós. E quando nós estudamos assuntos como esse, nós lembramos dessas promessas que nos traz essa paz e essa confiança. Então, por que estudar? Também estudamos para ter entendimento da Bíblia. Nós não queremos que você fique vulnerável a pessoas que surgem aí com a compreensão humana, carnal, trazendo coisas que a Bíblia não fala, que a Bíblia não afirma, que a Bíblia não diz. A gente fica assim pensando: meu Deus, perguntaram a Jesus quando ele voltaria. Ele falou assim: olha, a mim não compete, vocês também não competem, são datas, períodos que Deus tem reservado para ele. Por que vem pessoas estabelecendo data? E usando a Bíblia, muitas vezes, como fundamento para isso, fundamentando sua teoria à luz da Bíblia, com textos bíblicos.
Mas, naturalmente, uma pessoa neófita, uma pessoa nova, uma pessoa que não estuda a palavra, ela se deixa enganar. E muitas pessoas seguem, você tem visto isso, não quero que isso aconteça com você. Então, quando nós estudamos as profecias bíblicas, nós obtemos uma melhor compreensão, mais profunda da narrativa bíblica como um todo. Então, não vamos ficar vulneráveis a esses camaradas. Então, nós estudamos teologia também para o nosso preparo espiritual. Nós sabemos que o Senhor Jesus vem buscar um povo seu, santo, zeloso de boas obras, não é qualquer um, não. Então, por saber disso, nós sabemos e ver a proximidade desse dia, nós somos motivados a viver uma vida santa para esse encontro com Cristo. Né? Você, quando é convidado para um casamento, você vai para uma festa de casamento, você não bota a sua melhor roupa, o melhor penteado, se prepara, um perfume. Tem pessoas até que se atrasam nas solenidades por conta disso. Então, esse preparo espiritual, claro que eu usei uma figura de linguagem, é isso, é você se preparar, deixando todas as amarras do pecado, esses embaraços do pecado, buscando ter uma vida santa com o Senhor. Então, quando eu estudo a escatologia, os assuntos, os temas dos últimos tempos, eu vejo assim, bom, eu preciso estar pronto, porque a qualquer momento meu mestre pode se manifestar e eu não quero ficar envergonhado. Como aconteceu com o pessoal que Jesus contou numa parábola, das 10 virgens. São uma espécie de pajes que participavam num casamento. Então, elas tinham 10 e elas estavam ali esperando o noivo. E segundo Jesus, 5 delas não se prepararam, mas 5 se prepararam. Mateus 25, 7, você pode ler o capítulo todo que você vai encontrar. Então, todas aquelas virgens que se levantaram, se prepararam as suas lâmpadas e entraram nas bodas. Entraram para a festa. Quando as outras chegaram, por se preparar tardiamente, não acharam mais lugar. Jesus não quer que isso aconteça com você, não quer que aconteça comigo. Então, quando eu estudo esses temas, vejo a seriedade que é e de como eu devo me preparar para esse encontro, faz com que eu busque estar com a vida espiritual em dias. Então, por que também nós estudamos a escatologia? Para o fortalecimento da nossa fé. A escatologia nos ajuda a fortalecer nossa fé em Deus e em suas promessas. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente lê a palavra, faz a comparação, diz, olha, meu Deus, a palavra de Deus é a verdade, então eu devo acreditar nisso, eu não devo vacilar em relação a isso. É a verdade. O crente muitas vezes é chamado de alienado, de louco, é assim que o mundo lá fora nos trata. Não é diferente, não devia ser diferente, não. Porque sempre a igreja viveu momentos de perseguição na história. A igreja nunca teve refresco em relação ao mundo. Aliás, o próprio Jesus disse o seguinte, olha, cuidado quando o mundo estiver aplaudindo vocês. Se o mundo começar a elogiar a gente e bater palma, tem algo errado. Ou o mundo todo se converteu, pouco provável, ou a igreja se tornou igual ao mundo. Você está com a vida igual a deles. Então, esse conflito, essa perseguição à igreja sempre vai acontecer. Então, a escatologia traz as suas promessas de Deus para o nosso coração e faz com que a gente não se importe com essas aflições. Pelo contrário, a gente louve a Deus e a gente sabe que nós estamos na direção certa. Então, fortalecimento da fé é um dos motivos pelos quais nós vamos estudar a escatologia. E, finalizando o nosso vídeo, essa palavra de Jesus é muito própria. Assim também vós, quando vides acontecerem essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Então, Jesus descreve os fatos que vão estar acontecendo no mundo. Olha, fiquem atentos. E vocês estão vendo essas coisas acontecerem, então se preparem. Não descuide. Infelizmente, muitas pessoas serão surpreendidas com a volta de Jesus. Foi ele quem falou, como foi no dia de Noé, vai ser quando voltar também. Algumas pessoas vão estar muito preocupadas com casamento, com empresa, com estudo, entretenimento, né? E a tecnologia, que é uma coisa boa, estamos fazendo uso dela agora, tem sido também um calcanhar de Aquiles para muita gente. Tem pessoa que dorme e acorda presa à tecnologia. Esquece que Jesus está voltando. Esquece que ele pode voltar a qualquer momento. Não pensa sobre isso. E nós não queremos que isso aconteça com você. Por isso nós vamos estar estudando esses temas e esperamos contar com você, que você esteja conosco durante todo esse tempo. Mas quero deixar um abraço e agradecer por você ter ficado até aqui conosco no fim desse vídeo. Nós teremos material em PDF, também deixaremos ao seu alcance também, e vídeos nós estaremos produzindo como esse, falando sobre todos os assuntos que o Senhor colocar em nosso coração. O milênio, a grande tribulação, a volta de Jesus, a situação dos mortos.
São temas realmente que eu sei que lhe interessam. Então, um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo, se Deus em seu amor nos permitir.